Tá. Deus e nós. Sebastião Lobo, estimado motorista, depois de afeiçoar-se ao Evangelho, fizera-se mais consagrado à oração. Clarividente, encontrava grande consolo na palavra de Eusébio, um instrutor espiritual que se dedicava incessante carinho. Entretanto, apesar de todos os votos que fazia, estava sempre a braços com dificuldades morais de vulto. Tomando o automóvel pela manhã, certa feita afirmou: Deus está comigo. Deus está do meu lado. Deus me ajuda. Deus me dará suas mãos. Mas justamente nesse dia, Sebastião rixou com alguns colegas, perdeu a calma, abusou da velocidade, foi multado, desentendeu-se fortemente com o posto fiscal. À noite, nos instantes das orações, sentia-se envergonhado. Como de outras vezes, Eusébio surgiu-lhe aos olhos e argumentou convincente. O pupilo errara, com agravantes. Conhecia as próprias obrigações. Cabia-lhe controlar-se, as- asserenar-se, pois, que espírito algum pode, em boa consciência, ignorar o que deve, ignorar o dever da humildade. Sebastião, contudo, insatisfeito consigo mesmo, disse em voz alta: Meu amigo, meu irmão, como proceder? Sai de casa orando, buscando vigiar. E muitas vezes repeti hoje: Deus está do meu lado. Deus me ajudará. Deus me fará suas mãos. Sim, sim, concordou Eusébio. Tudo está certo, mas não se esqueça de que nós também precisamos estar com Deus, entregar as mãos a Deus. Está bem? Sebastião gaguejou, gaguejou e acabou conformando-se. Está bem, disse Eusébio. Amanhã vamos começar tudo de novo. Quer comentar, Lene? Vou deixar para o senhor comentar, professor. Tem uma página do Richard Simonetti que ele chama Terceirização de Deus. E eu acho muito interessante que nessa página ele faz umas colocações que eu acho tão extraordinárias, que ele fala, gente, vai com Deus, Deus te proteja, Deus te abençoe, Deus vai te ajudar, Deus te dá coragem, Deus te dá calma. Ou seja, a gente está sempre colocando nas costas de Deus muitas tarefas que nós podemos fazer. Deus te abençoe, você pode abençoar. Deus vai te ajudar, você pode ajudar. Deus vai te ajudar nisso aqui, vai te guiar, não, mas você também pode guiar muitas vezes algumas pessoas. Nós somos instrumentos de Deus, a gente está terceirizando. Então não adianta transformar a oração ou Deus num mantra, pensando que só a gente falar aquele mantra tudo vai dar certo na nossa vida. Não é questão de que Deus vai estar conosco. Isso aí é uma repetição inócua, porque Deus sempre está com a gente. Isso aí é algo óbvio. Agora temos que inverter o papel. Será que nós estamos com Deus? Eu vou fazer uma oração, mas será que eu estou em oração? É bem diferente fazer oração e estar em oração. Eu vou lá, vou estar vigilante, mas até quando? Até que ponto? Então aqui o companheiro saiu e falou: Deus está comigo, mas muitas vezes são colocações que nós, crentes, espíritas ou cristãos, muitas vezes fazemos. E pensamos que só repetir esse mantra vai dar certo. Mas se não houver mudança substancial e não houver realmente uma vigilância da nossa parte, não vai adiantar. Por isso que ele se aborreceu, brigou lá com isso, foi multado, brigou com o posto fiscal, porque ele não estava devidamente vigilante. Ele só repetiu uma fórmula pensando que aquilo ali daria certo. A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Né? Por isso que Deus está conosco, né, que é o título, e no final o mentor espiritual Eusébio fala: tá bem? Né? Aí o que vai acontecer? No dia seguinte,
vamos fazer tudo de novo. Igual aquela prova que a gente foi reprovado e a gente vai fazer de novo para ver se a gente vai passar dessa vez. Essa é a história de quase todos nós. E aí, gente, algum comentário a mais? Tudo bom? Bom, vamos fazer a nossa prece então. Se alguém tiver alguma coisa, eu vou colocar uma música aqui. Não sei se vocês conhecem essa música. Essa música é engraçada, mas é uma música que eu acho que o Átila que vai gostar. É chamado Rock Umbral. Vocês conhecem a música do César Tucci? Não, senhor. Não? O nome dessa música Não. é Rock Umbral. Eu vou botar o meu no mudo aqui porque eu gosto de cantar também, para não atrapalhar vocês aí. Tá todo mundo visualizando a letra aí? Tá? Eu sim. Pra mim tá bem pequenininho. Esse aqui não dá para aumentar mais, porque a letra é bem grande, né? Ah, tá bom. Eu vou mudar a letra aqui, espera um pouquinho, tá muito baixo. Vou aumentar aqui o som, porque tá muito baixo. Nasci em berço farto, rebento de um parto. Menino inteligente, forte simplesmente. E veio a juventude, gozei com plenitude. Entrei na mocidade pra me espiritizar. Conheci uma gatinha, comecei a namorar. Passei os 1000 festinhas e às vezes um tempinho pra estudar. E assim eu fui crescendo, Kardec conhecendo. O tempo foi passando, pro centro eu fui entrando. Que cara de pau. Quando fui tesoureiro nunca me faltou dinheiro. Até que um certo dia um espírito mentor me disse que eu tinha uma missão superior. Seria mensageiro espalhando muita paz e muito amor. Com tal fama eu fui pra frente e cheguei a presidente, Ditatorial. cumprindo meu dever, me enchendo de poder. Era o principal. Revi o evangelho, troquei o que era velho. Reforma geral. E assim em pouco tempo a doutrina eu refiz, inspirado em Pietro Baldi, Edgar e Ramatiz. O centro em que eu mandava e dominava era um centro tão feliz. Mas a velhice foi chegando, meu corpo foi ficando. Sofri de psicose, me veio a esclerose. Percebi que me escapava das mãos o que eu amava. Desencarnei então, pensando que era o tal, cheio de perturbação, numa cama de hospital. Mas que decepção, há meio século que eu vivo aqui no umbral. Desencarnei então, pensando que era o tal, cheio de perturbação, numa cama de hospital. Mas que decepção, há meio século que eu sofro aqui no umbral. Que eu sofro aqui no umbral. Protetor. Como assim? Como assim já foi embora faz tempo? Então chame o mentor da casa espírita. Agora. O quê? Com quem você pensa que está falando, mocinho? E o que são essas sombras aqui à minha volta? Pra onde você está me levando?
Não sei se alguém conhecia essa música, né? O Rock Brown. Ousada, né? Aí tem o 2, né, gente? Tem a continuação, depois que ele desencarna, aí vai ver como é que ele foi fazer lá no plano espiritual e depois como é que vai ser a reencarnação dele. Tem a segunda parte da música. Essa foi a primeira que ele se colocou lá, que é a história de muitos dirigentes espíritas, né? Que chega lá, presidente, é ditador, reforma tudo, e na verdade é cheio de psicose, cheio de problemas espirituais, né? E desencarna, como ele fala, pensando que era o tal, né? E perguntando cadê o mentor, cadê o protetor, cadê o mentor da casa, como assim foi embora? E as sombras é que levaram ele, né? Então é uma brincadeira, né? Um rock umbral, né? Como o César Tucci faz, mas é algo sério, né? Isso acontece Posta lá muito no. na casa das casas espíritas. Acontece. Quem lê o livro Mensageiro, ali naquelas primeiras partes, ele vai contar sobre os espíritas que faliram. São muitos, né? Tem casos como esse, né? Muitos casos como esse. Sim, sim. Posta lá no nosso grupo lá, professor. O grupo Vou postar. das E músicas depois vou espíritas. botar a segunda pra vocês verem a segunda parte. Se der hoje, no finalzinho da reunião, a gente coloca a segunda parte, o que aconteceu com ele. Que é Rock and Roll Boa, 2. Isso aí a gente bota no nosso centro lá, a gente colocava sempre no centro. Gente, vamos fazer nossa prece então? Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, levar nosso pensamento pedindo a espiritualidade maior que possa nos inspirar, que possa nos auxiliar nesta noite de estudo, de alegria para todos nós. Que Deus possa nos abençoar, tocar os nossos corações, as nossas mentes, para que o estudo da noite de hoje seja útil, profícuo e muito bom para todos nós. Em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, damos por iniciado a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, o Livro dos Espíritos, questão 584. Deixa eu aumentar aqui. 584. Vamos lá. Átila, consegue ler ou não? Quem quiser pode 584? ler. Isso. Quem não conseguir ler aqui pode ler pelo próprio livro também, tá, gente? Porque o livro não tem mais. Renovar minhas nobres. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador? Que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade. Caramba. Ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Interessante esse comentário aqui. Nós podemos trazer aqui para o meu dia a dia aqui, né? O que está acontecendo aqui. Existe muito político aqui fazendo... Eita! Deu microfone agora. Tem muito político aqui fazendo malandragem aqui. E sabemos pela doutrina que todo aquele que tem um poder, tem uma autoridade, né? Tem que usá-la com sabedoria, com entendimento. Mas daí, essa questão aqui que Deus se serve. Bom, ele se serve por conta da ignorância do companheiro que está no poder, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, professor, me ajuda aí. Eu não gosto dessa linguagem. Eu acho uma linguagem muito bíblica. Parece uma linguagem de Velho Testamento. Eu creio que naquele tempo da codificação,
os espíritos ainda estavam nesse princípio ainda. O Bezerra de Menezes, ele utiliza uma terminologia que eu gosto muito, que ele fala: vivemos no tempo atual o tempo da renovação das ideias dos espíritos espíritas. E algumas pessoas não conseguiram entender o que o Bezerra de Menezes estava querendo dizer com isso. Espíritos espíritas seriam aqueles espíritos que já têm toda uma reforma de linguagem, o que nem na época de Kardec ainda não tinha. Quem são os mentores que estão lá no Evangelho com o Espiritismo, que está aqui no Livro dos Espíritos? São os chamados padres. Fénelon, Lacordaire, uma série de outros que eram padres, que eram bispos, que eram pessoas que têm toda uma carga ainda ligada à religião. O próprio Kardec, ele tem linguagem que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, por exemplo, ele só usa a palavra santo toda hora, ele usa a terminologia dessa época. Hoje nós temos alguns espíritos que já têm uma reforma na sua linguagem, etc. Então, quando a gente usa aqui instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios, é uma terminologia que traz carregado uma linguagem muito bíblica, uma linguagem muito ligada à teologia, muito ligada à religião. Como que nós poderíamos reformar isso? A lei de Deus se faz cumprir e cada um que com as suas ações acaba fazendo equivocado, nesse momento, vai responder por si. Mas não é Deus que está movendo eles, é a decisão deles. Só que os outros que não tem nada a ver com aquilo, eles também estão evoluindo, mas ele vai responder. Aí nós pegamos aquela premissa de cristã. É necessário que haja o mal, mas ai daqueles porque vem o mal. Ou o escândalo, né? Como a gente pode colocar. Então, o conquistador, ele fez com que houvesse um escândalo. Por exemplo, 210 anos das cruzadas, que começou em 1099, que foi até 1200 e pouco, 210 anos. A humanidade cresceu enormemente com isso. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos lá o Joseph Mengele, que morreu aqui no Brasil, que foi um dos piores homens de toda a história da humanidade. Fazia experiências genéticas terríveis, matou milhares de crianças, milhares de pessoas. E lá um médico japonês que também foi tão ruim quanto o Mengele, que morreu, né, em São Bento, no interior de São Paulo, ficou lá durante mais de 20 anos, morreu afogado, depois que descobriram que ele era um dos piores homens da humanidade, era considerado um homenzinho bom, lá nessa cidade do interior de São Paulo. E no Japão, nós tivemos também um outro companheiro, um médico, que também fazia experiência na chamada guerra entre Japão e China, em que ele arrancava pedaços do corpo de uma pessoa, fazia uma série de absurdos. Imagina a maldade. Quando o Japão perdeu a guerra para os Estados Unidos, os americanos pegaram todas as experiências dele e, através daquelas experiências, conseguiram debelar muitas doenças. Através das cruzadas, 210 anos de mortes, etc., eles descobriram a medicina do Oriente, que no Ocidente não existia, veio para o Ocidente. Nós temos o avanço científico, o avanço médico por causa das guerras. A Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. As experiências de Joseph Mengele fez com que avançasse o conhecimento da penicilina, fez com que avançasse o conhecimento em várias áreas de saúde. Ou seja, através do mal, acabou vendo bem. Ah, mas era Deus que fez aquilo? Claro que não. Eles tiveram a sua decisão. Só que mesmo assim, a espiritualidade orientou para que aquilo ali surgisse o bem do mal que tinha sido feito. Então, falar que foi Deus que fez é uma linguagem que eu particularmente não gosto. Eu substituo a palavra Deus pela palavra lei. E pela livre ação, a liberdade que a pessoa teve, que ela poderia ter utilizado de maneira diferente. Então, houve o escândalo. Mas é daquele porque veio o escândalo. Deu para entender? Perfeito. Essa linguagem que o senhor usou dos espíritos espíritas é muito interessante. Eu já tinha ouvido. É uma linguagem que o Dr. Bezerra usa e eu particularmente acho muito interessante. Espíritos, esse termo espíritos e espíritos seria o quê? Uma nova linguagem, uma reforma, porque o modo que você fala é muito importante, gente. Então, por exemplo, em 1976 existia uma revista da França chamada Rentrée 2000.
Esse Renatret 2000, na verdade, era a revista espírita de Allan Kardec, que tinha continuado e nesse ano acabou, eles extinguiram. Então era a revista mais antiga da história, espírita mais antiga da história, e que acabou. Um grupo de continuadores do estudo de Allan Kardec na França, eles não aceitavam o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles falavam que o professor Rivar era um homem culto, era um homem inteligente, era um homem sábio, e jamais admitir-se-ia que um homem tão culto quanto ele escrevesse uma obra tão piegas como o Evangelho segundo o Espiritismo. Que eles falavam que aquela linguagem muito evangélica, uma linguagem muito católica, um homem de ciência como ele jamais publicaria uma obra dessa. O Divaldo Franco, nessa época, foi até a França, fez uma série de palestras querendo convencer que o Evangelho segundo o Espiritismo era da publicação, era de autoria de Kardec, e eles não admitiram. Era os continuadores da revista espírita, ou seja, era aqueles grupos que veio de lá do movimento espírita, da Sociedade para Dizer do Estudo Espírita, e eles estudavam cientificamente a religião, e eles não aceitavam de jeito nenhum até hoje. Eles ainda não aceitam que o Evangelho segundo o Espiritismo tenha sido publicado por Allan Kardec. Que eles falam que Kardec era muito cientista, era muito inteligente para publicar uma obra tão melosa quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. E eles ainda guardam essa ideia. Mas por quê? Por causa da linguagem, eles criticavam a linguagem. Quando se fala espíritos e espírita, está falando o quê? De você saber utilizar uma linguagem adequada. Uma linguagem que instrumentalize a doutrina espírita de maneira correta. Instrumentalize e não repita certas terminologias que já estão basicamente ultrapassadas. Essa ideia de instrumento de Deus para se servir é muito parecido com Isaías, com Jeremias, com outros profetas do passado, que colocam como se Deus colocou o mal no coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Essa é a terminologia que nós vamos encontrar o quê? No livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, no livro de Números, que são o chamado decálogo mosaico, e parece que Deus endureceu. Na verdade, não foi Deus que endureceu o coração de ninguém. O homem, pelo seu livre-arbítrio, não quis aceitar aqueles apelos. Algum complemento, gente? Vamos dar para cor. 584. Isso. Vamos lá? Aquele Quem que é Então, instrumento. Sigo? Pode? Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras nada tem com o bem que delas resulta, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Olha só, essa pergunta de Kardec é excelente, gente. Eu falei aqui, por exemplo, falei das cruzadas, falei da Segunda Guerra, falei de Joseph Mengele, falei desse médico japonês, que foram pessoas perversas, foram grandes calamidades, que, no entanto, ocasionaram bem. Então, aquela pessoa que fez aquilo, que provocou a guerra, e que, no entanto, fez bem, será que ela vai receber aquilo? É isso que Kardec está perguntando. Professor, tem um comentário aqui do Espírito Miramês sobre Napoleão e Joana d'Arc. Embora em tempos diferentes, eles contribuíram, eles foram missionários para contribuir para o avanço também, né? Essa é uma premissa apregoada por alguns espíritos. Eu tô bem gripado, gente. Aí toda hora eu tô espirrando, por isso que tá meio difícil, tá? Por exemplo, esse é um tema bem controvertido, tá, gente? Por exemplo, Moisés é considerado um missionário? Na visão kardeciana, na visão espírita, digamos assim, foi um dos 3 grandes missionários. Tem Moisés, Jesus e o Espiritismo. Só que Moisés foi assassino. Ele matou o mestre de obra. Ele provocou guerras. Como é que o missionário matou pessoas?
A Joana de Dark é considerada uma missionária? É considerada por Leon Denis. É, a, ela chegou a ser mentora junto com Luís, né? Luís Nono, da Elizabeth Desperrancey e de outros mais. Só que quando alguém estuda lá a história de Joana d'Arc, ela matou muita gente. Ela com 16 anos saiu com a espada cortando cabeça. Como é que uma missionária pode ter matado? Ela é heroína na França, mas na Inglaterra ela é o quê? Ela é uma sanguinária. É igual os bandeirantes. A maioria dos paulistas vai falar dos bandeirantes, é o herói. Várias cidades no interior de São Paulo, você vai ter figuras de bandeirantes extraordinárias. Quando eu dou aula e falo sobre a história dos bandeirantes, os professores ficam, os alunos falam, professor, ele fez isso? Fez. Ele é considerado, muitas vezes, tem nome de cidade no interior de São Paulo, que são nome de grandes bandeirantes, mas as maldades, os estupros que eles promoviam, as matanças, eram terríveis. Napoleão, que é considerado por Humberto de Campos um grande missionário, ele foi responsável por mais de 500 mil mortes. Pergunta aos ingleses, pergunta às pessoas que sofreram na mão deles se eles eram os missionários. Então, quando fala que eram missionários, vamos entender que eles tinham uma missão, mas não eram missionários. Eles tinham grandes tarefas. Eles auxiliaram um segmento da humanidade, principalmente francesa. Os franceses consideram eles realmente extraordinários, mas os ingleses, os tchecos, aqueles que sofreram na mão deles, já não vão considerá-los. Acredito que na espiritualidade eles devem ter tido algumas dificuldades muito grandes, porque aqui mesmo na resposta, né, vai falar, quando ele vai falar aqui, ó, cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. Olha só, o bem que desejou fazer e segundo as suas obras. As suas obras foram o quê? Se as suas obras tirou uma vida, eu particularmente não considero mais missionário não, gente. Tá? Se tirou uma vida, vai responder por aquilo. Não pode ser missionário, tá? Apesar de algum outro falar que seja, né? Jesus nunca tirou uma vida, Gandhi nunca tirou uma vida, Chico Madre Teresa Xavier. nunca tirou uma vida. Chico muito Xavier, né? Que menos. foi lá salvar as formigas, né? Mas O pessoal o falou, vamos Gandhi matar as também formigas. Ele foi lá tinha uma conversar com as esposa. formigas. O Gandhi também, ele metia um cacete na esposa dele. Gandhi, nós já falamos nas reuniões anteriores aqui, né? Que hoje, infelizmente, ele seria preso por pedofilia, né? E agressão à mulher. Mas é cultura, né? Não dá para separar, não dá para É um misturar. anacronismo, né? Mas agora, no plano espiritual, cada um vai ser julgado de acordo com as suas ações. É aqui, ó, segundo as suas obras. Isso aqui é uma premissa de quem? De Jesus. A cada um segundo as suas obras, tá? Agora, o que não acontece é o quê? Quando aquele fulano ele está beneficiando um grupo social, um segmento social, aquele segmento social o admira. Mas por isso que eu perguntei. Pergunta ao inglês se Napoleão Bonaparte ou ao português ou se Joana de Darc eram missionários. É claro que eu vou falar que não. O movimento espírita brasileiro é influenciado pelo movimento espírita francês e não pelo movimento espírita anglo-saxão. O movimento espírita anglo-saxão ele tem divergência com o movimento espírita francês e, consequentemente, com o movimento espírita brasileiro. Tá? Jordão, quer comentar mais alguma coisa, Jordão? Deu para entender ou complicou mais? Não, eu entendi. É porque eu ressaltei aqui o missionário, o Napoleão e a Joana d'Arc como missionário, que para a França eles foram primordiais, eles foram essenciais, só que para o resto, né, para a Inglaterra, etc., não, né? É isso que o senhor acabou de me explicar agora. Que a gente tem que ver a totalidade, né? Quando falamos de espiritualidade, nós temos que ver a humanidade como um todo, né? Sim, perfeito. Não adianta ser bom só para um, né? O fulano era um bom pai, um bom marido, pô, muito legal. Só que ele, na profissão dele, ele era uma pessoa que era um cavalo, que era um ignorante, que expulsava todo mundo, que destratava todo mundo, que mandava embora, que destratava os funcionários. Aí ele vai chegar lá no plano espiritual, bom pai, bom marido, mas péssimo cidadão.
né? Então vai ser julgado Exatamente. pelo todo, não por um segmento da sua vida, né? É verdade, verdade. Não, não, tranquilo. Isso mesmo. Gente, tem uma nota aí. Vamos ler a nota ou vamos. Se o pessoal quiser ter alguma dúvida mais, vai parando, tá? Vamos lá. Quem pode ler a nota aí? Até a resposta. Chegou a ler a resposta, ou Átila? Nem lembro. O senhor leu, professor? É, né? Então, vamos ler a nota então aí, fazer um favor. O Átila, o Maurício, quem puder. Lê para nós, Maurício, por favor. Não, você estava falando, professor, eu estava aqui refletindo. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, assim como a Alemanha, quando foi totalmente destruída, virou uma potência. E a Ucrânia também, provavelmente, brevemente, vai ser uma potência, aquilo vai melhorar, mas está tudo destruindo, estão destruindo aquilo tudo, acabando com tudo. É o prazo, né? Só a reencarnação explica isso, né? Porque o Putin está sendo instrumento. Ele vai responder por isso, né? Pelo número de mortes que ele está ocasionando. Agora, como Será que diz. as Bem, vamos lá. Pera aí, alguém falou alguma coisa. Quem foi? Ótimo. Fala, Átila, eu não ouvi. no caso, catástrofes também vão transformar nações? Exatamente. Podem. Catástrofes naturais é uma coisa. O que acontece hoje, por exemplo, catástrofes climáticas não são catástrofes naturais, tá, gente? Essas catástrofes climáticas, elas são produtos da ação humana. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, é produto da ação humana, não é uma catástrofe natural. Mudaram-se o clima. Eu estava vendo entrevista com especialistas de climatologia, de meteorologia, pessoas extremamente estudiosas, chamado o maior climatologista do Brasil, reconhecido na Europa, nos Estados Unidos, etc. Ele falando que aquilo ali é ação humana. Ele estava falando que o efeito estufa é real, é a matança, é o desmatamento, é o agronegócio, é o que estão fazendo. Aconteceu porque Deus quis. Não tem nada a ver com Deus isso aí, gente. Tem a ver com a ação humana, que desmatou e acaba provocando como consequência aquilo. Então foi uma catástrofe natural? Natural até certo ponto. Mas é natural porque a ação humana provocou aquilo. E aqueles que fizeram isso vão ter que responder por aquilo. Seja na instância pessoal, seja na instância de querer só o dinheiro, ou seja até na instância política, de pessoas que aprovaram 500 leis que o meio ambiental proibiu, os especialistas falaram que não podiam, e o governador foi lá e aprovou aquelas leis, mesmo assim. E a consequência é o quê? A morte de centenas de pessoas hoje. Então todos estes vão ter que responder. Então existe uma catástrofe natural até certo ponto, um vulcão, um tsunami, aí tudo bem. Mas essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é um natural. É da natureza, mas é consequência da ação humana. E aqueles que fizeram isso vão responder. Isso aí não tem dúvida, tá? Teve uma ação Mas humana antes da natureza se manifestar. Exato. Exato. Lixo, desmatamento, aprovação de leis absurdas, etc. Que acabou tendo como consequência. Não foi uma coisa, aconteceu na natureza. Não, não foi. Foi o homem que provocou aquilo. Existem outras coisas que são provocadas pela natureza? Claro que existe. Mas ali, no Rio Grande do Sul, está mais do que provado que não foi. Tá? essa questão do lixo aí é muito interessante, professor, porque entope tudo, né? Onde é que vai escoar, né? Eu dou aula disso, né? Eu falo sobre logística reversa e a gente explica tudo isso para os alunos meus. São alunos adultos já, né? Formados, etc. Então, são coisas que quando a gente começa lá, os alunos ficam, caramba, professor, é isso? Eu falei, essa é a grande verdade. Então a gente está acostumado a falar, é natural, foi Deus. Não foi Deus, tá, gente? A grande maioria das coisas aí, acho que Deus fica lá vendo, caraca, esse pessoal faz tanta besteira e depois fala que a culpa é minha, hein? Né? É muito fácil falar que foi Deus. Vamos lá? Vamos lá, Maurício. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas.
no estado de erraticidade ou de desmaterialização. Tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Bem, aí para. Se você quiser. Quem quiser parar ou você, pode parar à vontade. Se não quiser, tranquilo. Aqui está falando sobre a inferioridade do espírito, né? Que é o grau de adiantamento, isso é o grau de adiantamento espiritual, no caso. As Ele suas não. ocupações são proporcionais à sua tarefa, ao seu adiantamento. Eu desencarnei, o Maurício desencarnou, o Jordão desencarnou. Cada um de nós temos uma evolução específica. Eu sou lá um espírito comum, normal, lá. O Jordão é um espírito extremamente superior. As responsabilidades que o Jordão vai ter é muito maior do que a minha. André Luiz, lá na reencarnação da Dona Laura, fizeram uma abóboda e dentro da abóboda eles tinham que formar um ambiente para que aquele que seria marido da Dona Laura pudesse se materializar no plano espiritual, lá no plano astral, que no caso era nosso lar. Aí cada um ia formar alguma coisa com a mente. O André Luiz não conseguia formar nada. Aí o benfeitor falou: olha, André, imagina uma graminha ali no chão, matinho, pequenininho. Aí ele ficou lá pensando, e olhava e nada da grama nascer. Ou seja, os outros conseguiam formar uma cidade. Ele não conseguia formar uma matinho lá no chão. Então vamos ver. Então a minha ocupação no plano espiritual vai ser proporcional à minha evolução. Eu não tenho capacidade com a minha mente de criar uma coisa mínima. Eu vou ter uma ocupação mais séria. Vamos dizer que o Jordão tem uma capacidade mental de formar uma cidade, etc. Ele vai trabalhar naquela área. Então é proporcional à evolução, ao progresso espiritual daquele espírito. Vai ter uma ocupação proporcional à sua evolução. É isso que ele está falando. Uhum. Bem, uns percorrem os mundos, se instruem e preparam nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Existe um zona de gênio que concorre para o adiantamento da humanidade. Isso foi o que você acabou de falar agora, né? O exemplo que você deu de nós três. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Você falou disso tudo. Outros tomam sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, os quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Isso é legal. Esse ponto aqui é interessante, gente, porque nós temos os nossos mentores individuais, digamos assim, mas existe o mentor da família, o mentor do bairro, o mentor da cidade, o mentor do país, o mentor... Sabe? O Brasil, por exemplo, tem uma figura de Ismael, que é o guia, o governador espiritual do nosso país. A França tem o seu governador, os Estados Unidos tem o seu governador, a Terra tem o seu governador, o Sistema Solar tem o seu governador, né? A Pleiade tem o seu governador, ou seja, há uma hierarquia que é de acordo, é proporcional com a elevação do espírito. Quando você faz uma vibração, o Maurício pediu uma prece para uma pessoa que mora lá na rua tal, vamos dizer assim, lá na rua lá onde ele mora. Aí eu vou lá e faço uma prece. Aquele companheiro espiritual vai até aquela rua. Quando chegar naquela rua, por que as pessoas dão o nome da rua? O espírito não sabe? Sabe. Mas por que dá o nome da rua? Não sei se alguém já perguntou isso, né? Quando faz uma radiação. Que aquele irmão vai até aquela rua e naquela rua tem um espírito que é responsável por todos os moradores daquela rua. Ele vai conversar com aquele espírito responsável por aquela rua especificamente. Aquele espírito vai incumbir-se de auxiliar aquela pessoa que mora naquele local, porque ele já tem um histórico das pessoas que moram naquela rua. Olha só, é uma coisa muito bem organizada, né? Bagunçada como a gente muitas vezes pensa. Por isso que está falando que outros tomam sob a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos. É o que ele está falando aqui. Está perfeito isso que ele está falando. Ou seja, há espíritos que são responsáveis por cada compartimentalização desse processo aqui. É isso que ele está falando. E quando a gente faz uma radiação, uma prece, nós estamos executando isso. Vamos lá? Tranquilo? E outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Esses fenômenos da natureza, gente, são chamados elementais.
Foi uma ordem, ele deu essa ordem para a tempestade parar e sanou Isso. realmente? Por quê? Esses aqui, ó, presidem os fenômenos da natureza. São os chamados elementais, não são espíritos superiores. Os elementais têm espíritos que lhes são superiores, que é chamado Senhor da Raça. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que lá várias doutrinas espiritualistas já falavam sobre isso. O Espiritismo não é o único que fala. Que na mitologia, na ficção, fala das salamandras, dos duendes, das fadas, etc. Na verdade, são espíritos ligados. Eu, por exemplo, quando trabalhava em terreiro de Umbanda, nós trabalhávamos muito com elementais. Na apometria, nós trabalhamos muito com elementais. No Espiritismo, apesar do Livro dos Espíritos, André Luiz, Edgar Armão, todo mundo fala sobre isso, é difícil um dirigente espírita trabalhar com elemental. Eu trabalhei durante mais de 30 anos em reunião mediúnica e trabalhava com elementais. Eu via alguns elementais, era fato. Só que a maioria dos meus amigos espíritas, dirigentes espíritas, ele quase que não sabe o que é elemental. Quase que não trabalha com isso. Parece que é uma coisa assim meio proibida, né? Quando na Umbanda trabalha-se muito com os elementais. É muito comum. Na apometria, então, vários tratamentos que a gente faz são com os elementais. Esses elementais são esses espíritos que presidem os fenômenos da natureza. A questão 540, 536, 537, 538, 539 e 540 no Livro dos Espíritos. Se a gente for lá ler o livro Mediunidade, do Edgar Ramon, ele tem 2 capítulos falar sobre os elementais fictícios, as larvas fictícias e elementais reais, que ele aprofunda bastante isso. Tá? Então você está querendo dizer que quando os índios dançam pedindo chuva para sua colheita, para sua plantação, realmente, será que eles trazem isso lá do outro Traz. lado? É inata? Isso, é ignorância da nossa parte ignorar o conhecimento deles. O xamanismo, por exemplo, o que o xamã ele faz? Ele se desdobra através de um processo de clarividência e ele vai até aquela águia. Ele visualiza, ele consegue ter a visão da águia, a visão do lobo, a visão do urso. Inclusive tem um desenho que fala sobre o irmão urso, se não me engano, que é um desenho espetacular, gente, que o garoto vira urso. Não sei se alguém já viu esse desenho. É muito legal. Eu estava vendo aquele desenho e falei, gente, que coisa interessante. Que é o xamanismo. Eu, na minha área terapêutica, eu tenho alguns colegas que são xamãs. E esse xamanismo, lá no livro Mediunidade, Edgar Ramon explica isso de maneira extraordinária. Então, que é um processo de projeção da consciência, que é uma clarividência, que a gente muitas vezes faz. Então, o irmão lá que está lá pedindo chuva, ele está conversando com os elementais. Ah, mas isso é impossível, Jesus não falou? Por que só Jesus que podia? Acalma a tempestade. Ele está falando com quem? Com os elementais, dando ordem para os elementais. Então, essa categoria é possível, desde que tenha uma finalidade específica. Os irmãos indígenas, eles guardavam essa capacidade. E não pode se colocar eles como inferiores, não. Nesse ponto, estão muito acima de muito dirigente espírita que leu Kardec de trás para frente, sabe tudo de Kardec, mas não sabe um centímetro sobre esse conhecimento universal, que é um conhecimento antigo. Tão antigo quanto a humanidade. A gente tem que começar a olhar para nós mesmos e falar, gente, eu não sei tudo não, pelo contrário, eu tenho que aprender muito com esses caras aí, que eu considero inferiores, que eu considero espíritos primitivos que estão conversando com a água, estão conversando com a nuvem. Às vezes ele até pensa que está conversando com a nuvem, mas na verdade ele está conversando com aqueles elementais. Lá no livro Libertação, você lá, André Luiz se encontra com milhares de elementais naquelas cidades inferiores. Porque eles são espíritos que obedecem às ordens, muitas vezes, às vezes até de maneira negativa, né? Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões, que são os espíritos brincalhões, como ele está dizendo. Não há interesse deles, né, pelo progresso, por nada, né? E os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meio de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Eu achei essa nota de Kardec espetacular, gente. Sabe? Muito interessante. Muito instrutiva, né? E aí, quem quer comentar mais alguma coisa?
Algum comentário a mais? Alguma dúvida? Mas um exemplo, eu, por exemplo, não me considero um espírito perfeito, imperfeito. Eu me considero um espírito imperfeito. Mas eu estou procurando me melhorar. Chegando do lado de lá, eu vou estar aqui, né? Espírito impuro e imperfeito. Provavelmente eu vou entrar em sofrimento. Muitos de nós, vamos dizer assim, né? Aguardando a oportunidade de reencarnar. Quer dizer, aí você vai dizer, tenta melhorar já a partir de agora, mas estou tentando. É a vida, né? O que vai acontecer? Você tem a sua boa vontade. O que você está aprendendo, esse conhecimento que você está tendo agora, vai ser aproveitado no plano espiritual. Então você vai, de repente, trabalhar numa área que você se identifique. Eu, por exemplo, eu me identifico com a área do ensino. Eu gosto dessa área. Então, acredito eu que quando chegar no plano espiritual, eu vou exercer alguma tarefa. Eu, várias vezes em desdobramento, eu vou fazer pregações em igreja evangélica. Várias vezes. Eu fui numa cidade, que tem uma cidade no plano espiritual, em que tem lá diversos grupos religiosos, diversas áreas. Eu gosto das religiões, de transitar entre todas as religiões, e muitas vezes sou convidado a falar nesses grupos, muitas vezes. Então, já sei que colônia espiritual que eu vou é uma colônia aqui do Paraná. Isso eu sei há muitos anos atrás. Eu morava no Rio, que é uma colônia aqui que tem no espaço astral do Paraná, que é aquela que eu vou quando desencarnar. Então cada um vai ter uma tarefa. As lojas de André Luiz são assim. Então, o Maurício, não sei com quem. Aquilo que você se identificar, você vai ter uma oportunidade para trabalhar numa colônia, no hospital, ou no qualquer local, para você dar continuidade ao seu aprendizado. Não quer dizer que vai ficar em sofrimento, não. Você falou agora em desdobramento, que você vai a essas colônias, né? Desdobramento, já sei lá, as colônias tudinho. Depois que eu fui pesquisar para ver se essa colônia existia, e confirmei que existia mesmo. Mas primeiro eu fui várias vezes, vi a entrada, etc. Depois eu comecei a pesquisar e descobri que elas existiam. Que não era nosso lar está no Rio de Janeiro. Essa colônia morava no Rio e vinha para a colônia do Paraná. E agora eu estou aqui em Santa Catarina, aqui pertinho. Falei, opa, será que eu vou mudar para Paraná? Né? Isso há 20 anos atrás. Né? Entendi. Eu nem pensava na minha cabeça de vir morar em Santa Catarina. Não passava isso na minha mente. Né? E agora eu estou aqui pertinho. Então, Maurício é a mesma coisa. O que vai contar é a sua vontade de servir. Alguém vai chegar lá, meu querido, tem essa tarefa que quer? Então você vai exercer essa tarefa, assim, todos nós, o Jordão, o Átila, a Eleni, nós vamos ter oportunidade de trabalho. Porque, professor, é de acordo com a nossa evolução, né? Exato, com aquilo que a gente pode fazer. Aquela brincadeira que eu falei de André Luiz que não conseguiu formar um matinho, o Jordão, vou dizer que tem uma evolução, ele vai poder fazer obras muito maiores. Quem não tem vai fazer aquilo que está dentro da sua capacidade de fazer. Agora, a oportunidade de fazer o bem, nós vamos ter muita, gente. Trabalho é que não falta, tá? Trabalho tem muito no plano astral. Você vê o caso de André Luiz, que é clássico, né? André Luiz, ele foi galgando os trabalhos na colônia espiritual. Gente, nós terminamos essa parte de ocupações dos espíritos. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Ou vou falar sobre os 3 reinos, ou vou falar sobre as guerras e calamidades. Provavelmente vai ser o nosso tema da semana que vem. Vamos começar a falar das calamidades sob o ponto de vista espírita. Essas calamidades serão que são? Hoje nós até adiantamos um pouquinho, né, esse conhecimento. Aí nós vamos pegar um pouquinho do Livro dos Espíritos e um pouquinho da Joana de Anjos, que ela traz informações assim extraordinárias que complementam muito o que o Livro dos Espíritos nos faz. Aí vai ser na próxima semana. Vamos fazer nossa prece final. Vou botar uma música aqui. Se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta a fazer antes de a gente terminar. Não? Eu posso só dar uma citação aqui? Claro. É uma citação que eu gostei muito. Ele fala aqui que o conquistador missionário é o que propõe a melhorar a sociedade e trabalhar para o bem coletivo, harmonizando-se com todos os povos. A palavra missão devemos empregar somente para o bem,
sem exigências, porque ela é alicerçada no amor. Eu achei essa citação muito boa. É. Nós vamos ter alguns. Entre a conquistador, não, essa palavra conquistador, gente, ela é carregada de uma série de coisas, sabe? Que Alexandre o Grande foi um conquistador, ajudou, deixou todas aquelas pessoas que eram religiosas, deixou eles exercerem a sua cultura, espalhou a cultura, mas foi uma pessoa que foi responsável por milhares de mortes também. Então, mas você vai ter alguns grandes estadistas que foram pessoas realmente corretas, foram pessoas que conseguiram fazer o bem. Nós vamos ter alguns casos, mas a grande maioria são pessoas que, quando estiveram no poder, acabaram se desvirtuando. Apesar de terem uma missão, mas não foram missionários. Tiveram uma tarefa, mas não exerceram de maneira correta aquela tarefa que eles tinham na mão. Tá? E o Napoleão Bonaparte é um caso clássico disso também. Tá? Sim. Gente, quem pode fazer a nossa prece final? Então eu vou botar a música, depois da música a gente faz a prece. Fazer a prece. Gente, essa aqui é a segunda parte da música que eu falei para vocês lá do Rock Umbral. Todo mundo lembra, né? Como é que foi a primeira parte, agora vamos ver como é que foi depois que ele desencarnou. Opa, voltei aqui. Aqui. Se vocês pensam que depois da morte eu fui derrotado, fiquem sabendo que eu estive forte e recuperado. É bem verdade que por muito tempo penei um bocado. Me arrastei sozinho ao relento, feito um cão danado. Inteligente como sou, porém, não tive embaraço para chegar a ser ali também o rei do pedaço. Meus comandados obedeciam à minha vontade e organizados reproduziam as minhas verdades. E continuei modificando a doutrina, embora me chamassem de obsessor. Eu dizia que no além sou eu quem domina, deste lado eu sou doutor. No centro espírita, se eu me deparasse com médium vaidoso, ou um dirigente que eu encontrasse muito orgulhoso, eu facilmente ia difundindo, devagar com jeito, em cada mensagem, introduzindo meus novos conceitos. E aos poucos espalhava muita confusão, e como ali ninguém estudava, brotavam a discórdia e a desunião, e aquele grupo logo acabava. Mas pouco a pouco meus soldados foram sendo doutrinados. Eu feito louco pelos grupos sérios, sendo derrotado. Ainda tentei pra cada 9 verdades uma mentira, mas não suportei e acabei confessando a minha ira. E as vibrações do alto foram me envolvendo, querendo acabar de vez com esta história. E quando percebi já estava acontecendo meu regresso pela compulsória. Ai, ai, ai. Reencarnei então, pensando que era o tal, cheio de limitações no meu cérebro carnal, com 9 irmãozinhos amiguinhos que eu fiz aqui no umbral. Reencarnei então, pensando que era o tal, cheio de limitações no meu cérebro carnal, com 9 irmãozinhos amiguinhos que eu fiz aqui no umbral. Que eu fiz aqui no umbral. Isso aí, gente. De presidente espírita a chefe dos obsessores
E teve que reencarnar com 9 agora para poder reajustar o que ele fez de errado, né? Tem que tomar muito cuidado. Gente, então essa é a nossa reunião de hoje, tá? Jordão, pode fazer a nossa prece, Jordão? Se eu conseguir não tossir, eu faço. É que eu tô espirrando toda hora, tá difícil para mim. Posso iniciar? Pode. Gratidão a todos que participaram desta reunião de hoje, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, dos pretos velhos. Gratidão por esta oportunidade de aprendizado, para que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. A todos, amigos, inimigos, encarnados, desencarnados, em todo o nosso dia a dia. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade da nossa evolução moral e espiritual. Que nos dê, Senhor, a nossa cura também, a nossa cura moral, a nossa cura espiritual e física. E que a oração que Jesus nos ensinou, damos por encerrada esta noite a nossa reunião. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Gratidão. Boa noite a todos.